Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai estar falando aqui sobre vSphere Data Protection, tá? O vSphere Data Protection nada mais é do que um sistema de backup e restauração de máquinas virtuais. Então vamos lá, aqui eu vou deixar um link onde a própria VMware vai estar falando sobre o Data Protection, né? É bom vocês dar uma lida para verificar se atualizou alguma coisa, tá bom? Que vai ter algumas coisinhas que vocês têm que estar em mente para poder usar essa ferramenta. Então, o VMware Data Protection, pessoal, é uma solução de backup e recuperação da VMware. Essa solução ela foi aí desenvolvida pela AMC, na época se chamava AMC, e a Dell comprou a AMC, que é uma empresa de storages, né? Eles tinham um sistema super legal aí, storages, tá? Então, quem criou esse sisteminha para a VMware foi a AMC. E essa Data Protection trabalha com deduplicação de dados. Então, ou seja, se você tiver dados duplicados dentro do HD, dentro de um armazenamento, por exemplo, ele vai te ajudar a economizar espaço, tá? Então, ele tem, além do backup, ele cuida dessa parte de deduplicação de dados. Isso é muito legal aí para VM. E você faz a implantação nele ou pelo vCenter vSphere ou pelo Windows, tá? Eu vou estar usando o Appliance do VDP, né? Que é o vSphere Data Protection, tá? E também você consegue aí estar trabalhando com ele diretamente aqui com o vSphere, né? Vocês conseguem estar trabalhando aqui então com o vSphere Client, tá? Então vocês conseguem estar trabalhando com esse cara aí, que é onde a gente vai fazer todas as configurações do VDP, tá bom? E também o VDP, ele, para você usar ele, utilizar ele, a versão que ele está, você só consegue utilizar aquela versão que ela é mais antiga da VMware, tá? Então você tem que estar o Adobe Flash Player ativado no navegador. E basicamente a arquitetura dele, como a gente vai trabalhar com a Appliance aqui, você vai ter que ter 4 CPUs. Ele já vem, na verdade, configurado com 4 CPUs e 4 GB de memória, tá? E a capacidade de armazenamento dele, né? E aqui também a gente tem uma opção, opcionalmente, né? Você pode utilizar o VDP em 8 proxies, mais ou menos. Ou seja, você pode apontar ele em 8 sistemas para você fazer um backup. Por exemplo, se você tiver um sistema externo, você consegue apontar ele aqui para ele estar fazendo backup de outras instâncias, de outras máquinas virtuais, de que está em outro ambiente. Então, aqui basicamente, como vocês podem ver aqui a gente tem o Appliance, tá? E aqui a gente tem que é o vCenter no caso, tá bom? Tem o ESXi, que é o vSphere, e tem algumas máquinas virtuais aqui. Como vocês podem ver aqui nessa máquina virtual, ela tem um app, né? Ei, gente, o que seria isso? Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma máquina e você quer fazer um backup de um arquivo dentro dele, por exemplo, de um banco de dados, de um Exchange, você consegue instalar um aplicativo, né? Nesta máquina aqui para fazer backup dos arquivos que estão nestas máquinas. Ou você pode fazer backup também da VMware inteira. Só que pelo cenário, você tem que tomar muito cuidado quando você está arquitetando isso, porque às vezes aqui tem um storage, quando você faz o backup, ele tem um storage aqui compartilhado que está em outro lugar. Então, basicamente, se você está fazendo backup dessa instância aqui, achando que ela está com os arquivos para você fazer a recuperação, às vezes não é isso. Então, você tem que tomar muito cuidado para arquitetar isso. Então, vamos lá. E aqui a gente tem o vSphere Data Protection, que também é uma appliance, né? Quando eu digo uma appliance, é uma máquina virtual que já vem toda configurada pela VMware e é só você pegar o arquivo OVA, né? E fazer a implantação, tá ok? E aqui a gente tem um proxy, como eu falei para vocês, ó, é um ambiente totalmente diferente que ele tem aqui. A gente só faz esse apontamento aqui. Como é que eu já implantei ele, a gente só faz esse apontamento para cá, tá bom? Vamos falar agora do Deployment and Configuration. Então, como eu falei, essa opção a gente vai implantar o VDP com a Appliance, né? A gente vai baixar lá no site da VMware e vai fazer a implantação no nosso vCenter que a gente já tem. Aqui também é só vocês clicar nessa imagem aqui, já tem um link para vocês baixar, tá ok? E então vamos lá. Eu vou deixar esse material aí, pessoal, para vocês estarem abrindo ele e trabalhando diretamente com ele. Vai ter algumas opções aí que vai ajudar muito vocês, tá ok? Então vamos lá.
Vou estar abrindo aqui, então aqui eu tenho o meu ambiente, eu vou para mostrar para vocês. Colocar aqui meu e-mail para estar baixando ele. Então, ele está aqui, né? Eu já consegui fazer login e aqui ele vai aparecer algumas opções aqui. Eu vou estar instalando 6.1.11, tá? Ele vai rodar aqui, vai atualizar a página. E aqui vai ter um arquivo .ova, né? Que é o arquivo o appliance dele já configurado. E vai ter um ISO aqui. Eu vou instalar o appliance, então vou clicar em Download Now. E vou estar fazendo o download aqui do appliance, tá vendo? Eu sem querer baixei 2 vezes aqui, mas ele vai ter 5.7 GB, tá bom? Ok, então ele já baixou aqui para mim, tá? Esse carinha aqui do Appliance, 5 GB.97. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha virtualização, vou clicar com o botão direito em cima de cluster, pode ser qualquer em cima de qualquer lugar, e vou vir aqui, ó, Deploy OVF Template, tá? Eu vou procurar aqui, ó, Local File, Choice, e vou procurar onde que eu baixei ele, tá? Onde que tá os arquivos. Então, eu coloquei VMware e está aqui ele. Vou abrir. Vou agora dar um Next. Ele vai perguntar, selecione o número o arquivo, né? E coloco o nome para ele. Então, eu vou colocar VDP, tá bom? Eu vou colocar VDP Andei.dom, que é o FQDN dele. Eu vou colocar aqui dentro do Data Center SP. Enter. Ele pergunta para selecionar a origem, né? Onde que eu quero implantar. Eu vou implantar aqui no host. Poderia colocar aqui para ele implantar automaticamente, mas eu vou escolher o host 03 para fazer a implantação. Vou dar um Next. Basicamente, como vocês viram aqui, né? Ele tem 6 passos aqui para a gente poder fazer a implantação dele. Então, ele deu aqui um overview do que você está configurando, né? Qual que é o produto, que é o VMware Data Protection 6.1. E aqui ele está falando que a versão é 6.1.11.14. O vendor é o VMware. Ele irá pegar o OVA e irá descompactar dentro do vCenter Server. Então ele vai ter o OVA, ele tem 5.7 GB. E ele vai pegar um armazenamento de 12.7 como tick provisioning e um de 200 GB aí para criar os backups. Então eu vou dar um next, vou aceitar os termos, ok. Ele pergunta onde que eu quero salvar e como eu quero salvar. Então eu vou colocar ele como tick provisioning, que ele vai, conforme ele vai utilizando o armazenamento que ele vai crescendo, né? Então eu vou usar aqui o Data Store Cluster, que é o nosso cluster que a gente tem. Vou dar um next. O meu IP vai ser o IPv4 mesmo e na minha rede que eu tenho na VMware. Ele aqui pede as configurações de praxe, né, para você utilizar. Como é um serviço que ele é web client, né, que ele é web, então você tem que definir o IP para ele, tá? Então eu vou colocar qual que é o meu gateway primeiro. Então o meu gateway é o 92.168.1.1. Qual que é o DNS que você deu para ele? Qual que é o nome dele? Então eu coloquei aqui no meu servidor vdp.andei.dom. Opa, pdp.onde.dom. Qual que é o IP dele? Então o IP dele eu coloquei 192.168.1.201 e a máscara dele 1/24, ok? Eu coloquei assim, eu já criei essa entrada de DNS lá no meu servidor de Windows, vocês já sabem criar, então não preciso estar falando como que cria, então vocês criam a entrada para ele apontando para esse IP. Eu vou dar um next. Ele vai dar aqui um overview de todas as configurações que nós fizemos e tudo que ele vai reservar aqui para esse cara. Ok, vamos dar um finish. E agora ele vai começar a fazer a implantação do VDP. Essa implantação, pessoal, ela demora bastante. Então o ideal é que você vá tomar um cafezinho aí, que vai demorar bastante, tá? A gente já volta aí para mostrar um ambiente para vocês.